Chegou a hora do culto da tarde, da Sagrada Assembleia da Festa dos Pães Asmos. Através da festa de hoje, vamos gravar profundamente nos nossos corações os sacrifícios do Pai e da Mãe e o seu amor expresso através da cruz mais uma vez, refletir profundamente sobre todos os nossos pecados passados e arrepender-nos. Com a determinação de participar nos sofrimentos de Cristo, todos nós devemos ser capazes de seguir o caminho sacrificial do Pai e da Mãe. Hoje, sob o sermão intitulado Belo Arrependimento, vamos examinar a Palavra de Deus durante o culto da tarde da Festa dos Pães Asmos. Vamos abrir em Isaías capítulo 53 juntos. No culto da manhã, dedicamos algum tempo a refletir sobre tudo o que Cristo suportou até à sua crucificação. Há cerca de 2700 anos, o profeta Isaías explicou todos esses assuntos relativos à pergunta: de onde vieram todas estas coisas? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-mo ele, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nós podemos ver através do capítulo 53 de Isaías que a razão pela qual Cristo teve de ser crucificado foi explicada com grande detalhe. Hoje é o dia em que Cristo foi crucificado. A festa dos pães asmos é principalmente um tempo para comemorar e refletir sobre o sofrimento e a crucificação de Cristo.
Com relação ao que aconteceu a Cristo quando ele foi crucificado, está escrito: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías deixou estes registros na Bíblia há 2700 anos. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir a esta terra, Deus já nos tinha revelado a razão através dos profetas e tinha estado a iluminar-nos através destas profecias. As profecias também nos fazem saber: Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sempre que nós lemos estas palavras em Isaías capítulo 53, não podemos deixar de pensar mais uma vez quão graves eram os nossos pecados e quão severo era o castigo que merecíamos. Por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades, Ele foi traspassado e açoitado. Ele carregou as nossas iniquidades, sozinho e em solidão. Mesmo quando estava a sofrer opressão e aflição, Ele não abriu a boca, mas percorreu pacientemente esse caminho. O nosso Pai Celestial, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enfrentou a humilhação e o interrogatório por parte das suas criaturas, suportando silenciosamente o seu caminho. Eu acredito que devemos sempre gravar profundamente a sua vida nos nossos corações e apreciá-la. Por isso, hoje, mais uma vez, todos nós devemos recordar o dia em que Cristo foi crucificado e garantir que uma história de arrependimento por todas as nossas transgressões e iniquidades passadas deve ter lugar entre cada um de nós. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, o seu ensinamento mais enfatizado era: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Podemos ver que ele fez muitos pedidos para o nosso arrependimento. Agora, o reino dos céus se aproxima e nós estamos a celebrar a festa dos pães asmos. Se nós refletirmos profundamente mais uma vez sobre o dia em que Cristo morreu na cruz, devemos tornar-nos naqueles que se arrependem e recebem o reino dos céus que se aproxima. Então, como pode o verdadeiro arrependimento ser alcançado? Que tipo de comportamento e ação devemos tomar? O arrependimento implica não só reconhecer e sentir remorso pelos nossos pecados, mas também viver uma vida transformada com a firme resolução de não voltar a cometer esses pecados. Então, ao examinar os 3 casos seguintes, vamos contemplar quem viveu verdadeiramente uma vida de arrependimento e obteve percepções sobre como se deve viver uma vida de arrependimento hoje. Há uma criança chamada Sunny. Sunny acredita que roubar aos outros é errado. Há uma criança chamada Molly. Molly sente que roubar aos outros é errado e tenta expiar todos os pecados que cometeu antes através de boas ações. Há uma criança chamada Jane. Jane acredita que roubar é errado e compromete-se a nunca mais o fazer, esforçando-se também por persuadir outros ladrões a arrepender-se. Entre estas 3, quem pode ser considerada como alguém que vive uma vida verdadeiramente arrependida? O grau de arrependimento pode variar, mas o verdadeiro arrependimento que Deus deseja pode ser visto no 3º caso, o de Jane. Uma pessoa que sente remorso pelos seus pecados e resolve: não vou continuar a estar envolvida nesse pecado, vai mais longe para persuadir outras pessoas que estão a cometer tais atos a arrependerem-se. Por isso, quando Jesus veio a esta terra, uma das coisas que Ele nos mostrou primeiro foi registada em Marcos capítulo 1, onde desde madrugada Ele disse: vamos a outro lugar,
às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá. É por isso que eu vim. Vamos abrir juntos o livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Enquanto que no Evangelho de Marcos, ele disse: eu vim para pregar. Então, nós podemos descobrir a resposta de qual é a obra mais importante e grandiosa que devemos fazer para sermos salvos. Não podemos. É a pregação. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem aqui refere-se a Jesus, não é verdade? A razão pela qual Jesus veio a esta terra, por outras palavras, o objetivo da sua vinda é veio buscar e, que mais ele veio fazer? Salvar o perdido. Então, como é que uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente se comporta? Quais são as provas de que alguém se arrependeu ou não? Quando ele conduz e orienta outros pecadores para o caminho da salvação, Deus considera-o como verdadeira prova do arrependimento genuíno. Vamos todos abrir juntos em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Passemos ao versículo 7. Vejamos o versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma vez que a pregação é a verdadeira evidência de arrependimento perante Deus, ele deu o exemplo de pregar desde a madrugada. E mesmo no momento em que subiu ao céu, disse: sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. E exortou-nos a esforçarmos-nos por levar muitos pecadores a afastar-se dos seus pecados e a fazer esforços para levar a cabo esta missão. Ele também nos deixou uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Vejamos também Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Esta é a última palavra que Jesus deixou na terra. Por outras palavras, este é o seu apelo sincero, para que alcancemos o mais belo arrependimento. Nós acabamos de rever as histórias de Sunny, Molly e Jane. Estas três são estudantes que têm um historial de roubo a outros pelo menos uma vez. No entanto, cada uma das três tinha pensamentos diferentes. Sunny arrependeu-se com o sentimento básico de que roubar aos outros era mau.
E Molly também sentiu que roubar aos outros era mau. Sem fazer reconciliação, ela apenas acalentava o pensamento. Vou compensar o meu pecado anterior com outra boa ação. Jane sentia que roubar aos outros era errado. Por isso não só deixou de roubar, como também levou outros ladrões ao arrependimento. Então, entre as três, quem pode ser vista como tendo se arrependido verdadeiramente de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Seria a terceira, Jane. Também nós devemos levar sempre conosco as provas do verdadeiro arrependimento perante Deus. Não são as provas do nosso arrependimento proclamar plenamente a verdade da nova aliança em Samaria e até aos confins da terra? É por isso que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que Deus confiou esta tarefa apenas àqueles que foram aprovados por Ele. Por outras palavras, Ele confiou todas estas tarefas apenas àqueles que se arrependeram. Vamos confirmar isto em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vejamos o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Como é que nos pode ser confiado o Evangelho? Deus aprovou-nos, ou seja, Ele considerou-nos justos. Nós fomos considerados como filhos e filhas, que são os mais adequados para esta obra. Por esta razão, o que é que nos foi confiado? Foi-nos confiado o Evangelho. Não confiam os pais uma tarefa àqueles que são os mais diligentes e mais capazes de seguir as suas palavras e ensinamentos entre os seus filhos. Também aqui foi dito que Deus nos considerou justos e nos confiou a missão de pregar este Evangelho. Isto não é algo que mesmo os anjos celestiais possam fazer, por mais que queiram. O facto de um pecador ser considerado justo por Deus significa que Deus aceita da forma mais bela o arrependimento do pecador e tolera graciosamente todas as suas ações e comportamentos. Deus pediu que aos pecadores, que foram aprovados por Ele, fosse confiado o Evangelho. Ser capaz de levar pecadores ao arrependimento pode ser considerado a prova viva de que alguém se arrependeu verdadeiramente. Assim, a tarefa que nos foi confiada por Deus não é a de pregar o Evangelho da Nova Aliança. Passemos ao capítulo 3 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Vejamos o capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus quer que nos arrependamos verdadeiramente. E a melhor forma de nos tornarmos naqueles que se arrependem é tornar-nos obreiros da nova aliança. É por isso que diz, Deus tornou-nos competentes para sermos ministros da nova aliança. Passemos ao capítulo 4 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que é que nós devemos fazer? Ele deu-nos o encargo, pelo seu reino, de pregar a palavra.
Dou-vos este encargo pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. O que é que isso significa? É claro que seria bom se nos dedicássemos a tudo, mas nunca devemos ser preguiçosos, e sim diligentes, especialmente na pregação da palavra de Deus. Em linguagem moderna, quer seja oportuno, quer não, é simplesmente colocado como em todos os momentos, indiscriminadamente. Preguem a palavra, não só quando houver uma oportunidade, mas em todo o tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-á de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas aflições. O que mais devemos nós fazer? Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Deus deseja dar mais preciosa bênção ao seu povo celestial. Existem dezenas de milhares de bênçãos, mas esta é a bênção que Deus deseja que todos os seus filhos recebam mais. Deus disse, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, vejamos o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combate o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, o que é que nos está reservado? A coroa da justiça me está guardada. Uma vez que temos trabalhado diligentemente para o objetivo que temos à nossa frente, concentrando-nos apenas na maior tarefa, de pregar a santa vontade de Deus a todas as pessoas do mundo, não seremos coroados com a maior coroa. Deus poderia ter-nos recriado em muitos outros seres. Ele poderia ter feito de nós o presidente de uma empresa, o presidente do conselho de uma corporação, o presidente de um país, ou mesmo uma pessoa no poder numa alta posição governamental. Pelo contrário, é revelado que Deus nos fez para sermos obreiros competentes da nova aliança. Abramos também no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Como é que ele manifestou? Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus não confiou a qualquer um. Quem pode pregar a verdade da nova aliança, Deus Pai e Deus Mãe, a todos os povos do mundo? Somos nós, os membros da nossa família de Sião, que Deus considera justos. O que Deus deseja é que os pecadores se esforcem e trabalhem arduamente para se arrependerem completamente e se submeterem totalmente à vontade de Deus, como sacerdócio real no reino dos céus. Isto é o que Deus quer para nós. Hoje, peço-vos que gravem profundamente o espírito da festa dos pães asmos nos vossos corações, mais uma vez, para que todos nós nos tornemos nos filhos celestiais que mais agradam a Deus. Ao refletirmos sobre os nossos pecados passados e nos arrependermos, devemos perguntar-nos: o que é que o Pai e a Mãe querem de mim? Deus veio a esta terra para nos procurar e para nos agradar, não poupando a sua carne, o seu sangue, a sua posição, a sua glória e a sua honra. Além disso, nesta festa de pães asmos de hoje, Ele morreu na cruz em nosso lugar. Por isso, nunca apaguemos do nosso coração a morte de Cristo na cruz. Mas sigamos a vida de Cristo, de forma bela e graciosa até ao fim. Que este ano seja um ano em que todos os filhos celestiais tragam alegria e glória ao Pai e à Mãe celestiais.
Atualmente, nós estamos em jejum desde a meia-noite até às 15 horas de hoje. Mesmo quando jejuamos por um período tão curto, quão desafiante e doloroso é. No entanto, a vida evangélica, que Cristo levou durante 37 anos na sua segunda vinda, não pode ser descrita com palavras. A nossa igreja hoje, a nossa própria existência e o nosso futuro derivam todos da vida sacrificial de Deus. Na esperança de que reflitamos profundamente sobre este facto e nos engajemos num arrependimento verdadeiramente belo e sincero, para que possamos dar alegria ao Pai e à Mãe Celestiais, eu gostaria de concluir o sermão da tarde. Muito obrigado.